saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. Nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos dá o privilégio de repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. As leituras de hoje, com muita simplicidade, nos fazem revisitar a tradição profética da Sagrada Escritura. Todos nós sabemos que o profeta representa sempre o olhar, o julgamento que o próprio Deus faz da história. Por isso que numa palavra, o profeta é aquele que consegue olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar de esperança, mas olhar também de denúncia, de crítica, de chamada de atenção para a reorganização da própria vida. E toda a tradição profética do Antigo Testamento traz essa mensagem bonita de esperança. Esperança que se constrói não sem esforço, mas uma esperança verdadeira, que se constrói a partir da fraternidade, da justiça, do bem comum e da fidelidade a Deus. Essas são algumas das principais ideias que podem tranquilamente resumir a força da profecia na Sagrada Escritura, a força da profecia bíblica. A primeira leitura é um trecho muito bonito da profecia de Ageu, um profeta que viveu mais ou menos 5 séculos antes de Jesus. Viveu numa época de muita dificuldade, de desafios. O povo estava saindo do exílio, e na Sagrada Escritura, o exílio é sempre um período de muito sofrimento. O povo tem que sair da própria terra, da própria casa. Não poucas vezes as famílias são dispersas, se dividem. E aquela força cultural que sempre marcou o povo de Deus vai sempre enfraquecendo nesse tempo de exílio, nesse tempo de distância da própria casa, da própria terra. E ficou claro já no início da profecia de Ageu que a convocação para reconstruir o templo é o ponto fundamental do seu anúncio, da sua profecia, da sua esperança. O profeta Ageu fala da reconstrução do templo como uma grande atividade comunitária, uma atividade que se faz em mutirão, uma atividade que deve fazer voltar o amor do povo pela lei de Deus, pelo seu culto, pela oração em família. Mas não é só isso. O profeta Ageu, e isso vai ficar muito claro ao longo da leitura da sua profecia, o profeta Ageu, além de profetizar, de anunciar a reconstrução do templo, ele também acredita que este lugar santo deve ser sinal de fraternidade, de justiça, do bem comum. Por isso que na profecia de Ageu, o templo não é apenas a casa de Deus, a casa da oração, mas é a casa do povo, é a casa da família. E o profeta imagina o templo como um grande celeiro. É isso mesmo. O templo não é apenas um lugar sagrado de oração, de culto a Deus, mas é um local onde a fraternidade, a partilha são sinais concretos da fé que o povo vive. E a beleza da sua profecia representa a beleza e a força de tantos outros profetas que em épocas e situações diferentes anunciaram a mesma esperança diante das dificuldades, diante
dos desafios, diante da tristeza e do sofrimento. O Evangelho de hoje, ao falar da curiosidade de Herodes sobre Jesus, o identifica como um grande profeta. Certamente vocês se lembram que na época de Jesus, a opinião do povo sobre ele era muito positiva. Muitos pensavam que Jesus era o novo João Batista, era o novo Jeremias, era o profeta Elias ou qualquer outro profeta. E ao longo de toda a sua vida pública, Jesus deixa claro que o seu jeito de ser, a maneira como ele se dirige ao povo, o modo como Jesus fala de Deus, representa essa mesma esperança, a esperança dos profetas antigos. E é bonito quando o Evangelho de São Lucas traz essa imagem, a imagem de Jesus como um profeta, a imagem de Jesus como alguém que representa plenamente o olhar, o julgamento que Deus faz da história. Mas o Evangelho de hoje nos faz pensar que Herodes não queria ver Jesus para tornar-se discípulo. Não queria ver Jesus porque se admirava das suas palavras ou do seu ensinamento. Ao contrário, a curiosidade de Herodes é uma curiosidade vazia, é uma curiosidade que nunca vai levá-lo a professar a fé no verdadeiro Deus. E isso nos difere tremendamente da imagem desse governante tirano. Nós procuramos saber quem é Jesus porque queremos de fato segui-lo, porque somos atraídos pela sua mensagem, pelo ensinamento. E se por um lado Herodes representa o olhar da curiosidade vazia diante de Jesus, os evangelhos falam de muitos outros exemplos, de muitos outros personagens que deixaram-se atrair, que se aproximaram de Jesus, não apenas pela curiosidade, mas pela fé. É assim, por exemplo, naquele encontro entre Jesus e aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, bastou para ela tocar as vestes de Jesus para ser curada. É assim com Zaqueu, um pecador público, considerado um pecador público, quis ver Jesus não apenas por curiosidade, e não perdeu a oportunidade de, diante dele, repartir seus bens com os pobres e seguir uma vida de justiça. Ao longo da sua vida pública, Jesus se encontra com muitas pessoas, homens e mulheres, pessoas que buscam de fato a justiça, a graça, que buscam o dom de Deus. Hoje nós viemos visitar Nossa Senhora e o seu santuário e somos atraídos por essa mesma pessoa, somos atraídos por Jesus. E o que de fato está no nosso coração não é a curiosidade vazia de Herodes, mas é a nossa disposição generosa de dizer sim a Deus e ao seu Evangelho. O que nos atrai em Jesus é o desejo de, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, é o nosso desejo de segui-lo, é o nosso desejo de construir de fato uma vida de mais amizade, de mais ternura,
de mais esperança. Por isso, em certo sentido, as leituras de hoje nos fazem reviver os melhores sentimentos da esperança profética. A esperança de reconstruir não apenas o templo, mas de reconstruir os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas alegrias. Que Nossa Senhora nos acompanhe sempre nessa jornada bonita de redescobrir Jesus na nossa vida e na vida daqueles a quem nós amamos.